Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de algoritmos. Hoje, nessa segunda aula, nós estudaremos sobre os operadores. Nosso objetivo é apresentar os elementos essenciais para a construção de algoritmos, segundo consta no livro texto. E desses elementos essenciais que nós vamos estudar hoje, nós falaremos sobre os operadores. Bom, na aula passada, nós fizemos uma aula sobre os fundamentos do algoritmo, ou fundamentos de algoritmos. Nós apresentamos os conceitos introdutórios, a utilidade dos algoritmos, fizemos vários exemplos, né? Falamos sobre as entradas de dados, também as saídas de dados, quais comandos, respectivamente, trabalham com isso, né? Porém, foram algoritmos muito simplórios, né? Algoritmos cuja função principal foi receber uma informação e dar saída nela, né? Ou tão somente dar saída em algumas informações. Mas nós bem sabemos que os problemas que nós vamos resolver através de algoritmos, eles às vezes apresentam uma complexidade maior. E nós precisamos de algumas ferramentas para fazer com que esses algoritmos fiquem mais funcionais, né? E é nesse momento que nós vamos utilizar ou pensar em operadores, certo? E aí eu fiz uma anotação. Durante a construção de algoritmos, o pensamento sobre as entradas, processamentos e saídas reflete a solução em si, né? Ou seja, eu estou pensando em uma determinada solução para um determinado problema, né? E na maioria das vezes, principalmente em se tratando de algoritmos, em um contexto computacional, nós vamos trabalhar com cálculos ou com algum tipo de operação, tá? Sejam cálculos aritméticos, sejam análises ou testes lógicos, né? E para tanto nós vamos utilizar os operadores. Os cálculos são realizados por meio de operações matemáticas e também por meio da operação de atribuição de valores, tá? Tais cálculos incluem números, operadores matemáticos ou ainda o operador de atribuição e por aí vai. É necessário e importante a gente dizer que os operadores, então, eles são úteis para a construção de algoritmos funcionais, certo? A partir do momento que eu tenho os operadores, o poder dos operadores, eu posso fazer cálculos melhores ou mais precisos, eu posso fazer análises lógicas, ou seja, eu posso testar ali e obter saídas como verdadeiro ou falso, tá? O nosso livro-texto, ele traz como conceito de operadores que são objetos de construção de algoritmos, de simbologia própria e semântica bem definida, destinado às operações com ou entre variáveis, certo? Objetos de construção de algoritmos, ou seja, vamos utilizar para construir algoritmos funcionais que possuem uma simbologia e semântica própria e bem definida, e destinados às operações com ou entre variáveis, certo? Aí eu trouxe um pequeno exemplo. Imagine quando nós temos aí as variáveis A e B do tipo inteiro, certo? E nós vamos fazer uma atribuição, ou seja, eu vou atribuir o valor 10 para a variável A, o valor 35 para a variável B. E eu preciso realizar a soma desses dois valores ou dessas duas variáveis. E isso vai envolver, obviamente, um operador, pelo menos um operador de adição e também um operador de atribuição. Olha como que ficou, realização da soma. Uma terceira variável, resultado, recebe, olha o operador de atribuição, o conteúdo da variável A mais o conteúdo da variável B, certo? Lembra que eu expliquei para vocês a execução? Ele vai fazer a execução, a variável recebe, pega o valor de A, soma com o valor de B e atribui em resultado, tá? E aí eu fiz destaque, operador de atribuição, que aqui no Visual G nós utilizaremos assim, ó, menor tracinho, né? Mas, por exemplo, em outras linguagens, em Pascal, Delphi, é assim, ó, dois pontos igual,
ou nas linguagens mais modernas agora, Java e C Sharp, é simplesmente um igual, tá? Operador de soma é quase que universal, é o sinal de mais mesmo, tá? Esses operadores, o livro-texto, ele nos conduz a fazer uma análise, uma diferenciação, que eles podem ser unários ou binários. O que significa isso? Unário é quando o operador ele se aplica a um operando só. E binário é quando ele precisa de dois operandos, né? Aí eu anoto que a maioria dos operadores é binária, ou seja, eles operam entre dois operandos. Olha o exemplo da soma. O operador de soma ele precisa de dois operandos para ele realizar a soma. O operador de divisão, da mesma forma, ele precisa de dois operandos para ele realizar a divisão. Existem alguns operadores que são unários. Muito embora, como eu falei na primeira aula, o Visual G ele é um pouco mais simples, né? Porque ele é mais didático, ele não é uma ferramenta de linguagem profissional. Mas ele é mais simples, ele é mais limitado. Então, se eu não me engano, ele tem um ou outro operador unário, que eu saiba, né? Podemos consultar o manual dele depois. Mas o operador unário é aquele que exige a presença de somente um operando. Olha o exemplo, a inversão de sinal. Então, você vai ter que leia A, você leu o usuário informou um valor para A, e você está mandando escrever o negativo de A. Isso aqui o Visual G entende bem, ele faz a inversão de sinal. Ele imprime, ele escreve o valor de A, mas com o sinal invertido. Tá? Funções por operadores. Aqui é uma coisa interessante. Algumas funções desempenham funções de operadores. Só que vocês ainda não conhecem esse termo de funções. O que seria uma função. Vocês vão aprender isso na última unidade, né? Onde nós vamos estudar sobre modularização. Vamos aprender o que são as funções e o que são os procedimentos. Mas apenas a título de informação agora, existem algumas funções que elas fazem às vezes de operadores, né? E isso depende, é claro, do conjunto de comandos de cada linguagem. Em C Sharp eu vou encontrar algumas funções que fazem vezes de operadores e em outras linguagens também, tá? Em determinadas linguagens, existe um operador que busca o valor absoluto de um determinado operando, mas no Visual G isso é realizado por meio de uma função. Olha aí. O operador seria esse, né? Que faz a busca do valor absoluto. Se o valor de menos 55, x igual a menos 55, o resultado ao aplicar o valor seria 55. Ele busca o valor absoluto. Em Visual G, nós teríamos uma função ABS para encontrar. Tá? Se eu não me engano, essa função também se aplica até à questão de valores decimais. Mas no Visual G, nós não temos o operador de ABS, nós temos uma função de ABS, onde eu passo assim, ó, ABS de x será 55, tá? Só um exemplo. Mas neste momento nem vamos usar isso. Operador de atribuição. Talvez dos mais importantes, o operador de atribuição seja o mais comum, né? Porque a gente está sempre atribuindo valores, a gente sempre está fazendo cálculos e atribuindo isso a uma outra variável, né? E quem faz esse papel para a gente é o operador de atribuição. O operador de atribuição ele é responsável pela modificação do conteúdo de uma variável, né? Ou seja, é através dele que eu vou atribuir um novo valor, que eu vou modificar o conteúdo de uma determinada variável, né? E lembra quando eu falei lá na aula passada sobre a entrada de dados, né? Nós utilizamos o comando leia. O comando leia ele faz uso da atribuição e eu vou explicar isso um pouco mais adiante. A atribuição é um tipo de operador binário, pois exige a presença de dois operandos. Um operando que receberá o valor atribuído, olha isso, e um outro que representará o valor em si. Olha o exemplo. A recebe 10. E a gente lê dessa maneira, tá? Toda vez que vocês encontrarem o operador de atribuição, vocês vão ler como recebe. Então, vocês vão dizer assim, A recebe 10. Atribuição do valor 10 à variável A.
Olha aqui esse outro exemplo. Aqui desse lado eu tenho já uma espécie de expressão, né? Mas não importa. O programa ele vai ser inteligente o suficiente para resolver essa expressão e o resultado ele vai atribuir a A. Então eu vou dizer, A recebe 2 mais 3 vezes 34 dividido por 4, certo? A atribuição do resultado da expressão à variável A. Ou ainda uma simples adição, uma simples operação de soma, onde nós vamos encontrar assim, A recebe A mais B, né? Só que, veja, vocês podem até se confundir um pouco, porque aqui eu estou usando a variável A de um lado, e do outro lado eu estou usando ela como parte de uma soma, né? Veja o que está acontecendo. Eu tenho um operador de atribuição que vai pegar o meu operando aqui, ó, essa soma é um operando, e o A é um outro operando. Então, eu vou pegar o resultado da soma e atribuir a A, certo? Mas para realizar a soma, eu vou pegar o operando A e somar com o operando B, e aí eu entrego o resultado para a atribuição que atribui em A. É normal a gente dizer que esse tipo de linha de código aqui, ela faz o acúmulo, certo? Estou acumulando B em A, tá? Isso a gente usa muito, porque não é possível em Visual G eu utilizar, a não ser que eu escreva uma função, eu utilizar uma outra forma de acúmulo, né? De eu dizer assim, olha, melhor, A recebe A mais B, ou seja, acumule o valor de B em A. Não existe uma outra forma de eu fazer isso, a não ser que eu construa uma função. Mas em linguagens mais avançadas, como C Sharp ou como Java, eu já tenho uma maneira mais prática de fazer esse tipo de acúmulo, tá? Continuando. Falando para a gente diferenciar o que é uma atribuição explícita e o que é uma atribuição implícita, né? Que eu falei que eu ia dizer sobre o comando leia. Na aula passada nós falamos sobre ele, que ele é um comando de atribuição, é um comando de entrada de dados, né? Mas que ele requisita do usuário um valor e atribui à variável informada, né? Esse tipo de atribuição é chamada de atribuição implícita. Olha lá, exemplo. Leia salário. O usuário informa um número, que pode ser decimal, e é atribuído à variável salário. Ou, leia nome. O usuário informa um texto e é atribuída a variável nome. Ou seja, implicitamente, eu estou fazendo uma atribuição do valor ou do texto que o usuário digita para a variável salário. Certo? Continuando, a atribuição pode ser também explícita, que é aquela onde fica clara e visível a utilização do operador de atribuição. Olha lá, que é um exemplo muito simples e muito frequente, né? Nós podemos utilizar esse tipo de atribuição para atribuir valores diretos, né? Valores ali, nós chamamos isso na programação de hard code, de código duro, ou seja, código fixo, né? Eu estou fixando um valor para uma determinada variável, né? Dependendo do problema, isso não é inconveniente, mas dependendo da solução que a gente está construindo, pode ser inconveniente. Mas uma forma explícita de fazer uma atribuição é dessa maneira aí como nós estamos vendo, né? Salário recebe 1.500, nome recebe Augusto César, tá? Fica a pergunta para vocês, por que que Augusto César, enquanto nome, está entre aspas, certo? Eu comentei na aula passada sobre isso, tá? Texto, né? Tudo que está entre aspas vai ser atribuído para a variável nome, né? Perfeito. Passado isso, a gente vai agora falar sobre os operadores aritméticos. São os operadores matemáticos, né? Com eles nós fazemos soma, subtração, multiplicação não é x, é um asterisco, certo? Fique claro já. Toda vez que você identificar um asterisco no código, aquilo é multiplicação. Como muitas calculadoras já trazem esse padrão para a gente. Divisão é barra, né? Divisão entre valores inteiros, certo? Ele pega, se eu não me engano, o quociente da divisão.
né? O mod é o resto da divisão entre valores inteiros, certo? É uma função muito... Essas duas aqui, div e mod, são duas funções muito interessantes e que a gente resolve problemas bastante difíceis com o uso delas, tá? Quem sabe a gente pode fazer depois algum exemplo sobre o uso de div e mod. E a função ABS, que eu já expliquei a utilidade dela. Olha lá. Olha um exemplo de algoritmo em que utiliza os operadores aritméticos. Fiz questão de colocar ele aí, mas aí só consta a imagem. É claro que vocês vão copiar esse algoritmo para dentro do Visual G, né, olhando o código e copiando certinho. Eu tenho certeza que ele funciona, porque eu copiei e executei, deu tudo certo. E veja, eu declaro aqui duas variáveis, número 1 e número 2. Preste atenção na forma que eu estou declarando essas variáveis. Elas não começam com número, não começam com caractere especial, não tem espaço no meio, né? Tudo certinho. O número pode ir no final, sem problema nenhum. O nome dela está muito claro, tá vendo? Número 1, número 2, resultado, está muito claro. Isso é muito importante para a qualidade do código. Depois eu faço aqui duas atribuições hardcode, aquela atribuição de código fixo mesmo. Número 1 recebe 14, número 2 recebe 4, né? Executo uma operação matemática aqui. Vocês estão vendo que parece que a todo momento a gente usa o operador de atribuição? Ele é muito comum, certo? É uma das primeiras coisas que a gente aprende. É atribuir um determinado valor para uma variável, certo? E olha aí então, número 1 recebe 14, número 2 recebe 4. Aqui eu faço um cálculo matemático. Eu digo que o resultado recebe quem? Número 1 mais número 2, certo? É claro que o programa ele fará primeiro o cálculo para depois atribuir o resultado, né? Depois é uma série de outros cálculos e ainda instruções de saída de dados. Aí ele faz o cálculo de resultado, a soma, e faz um escreval. Escreval, o conteúdo da variável número, depois o texto, que é um sinal de mais, depois o conteúdo da variável número 2, depois o igual, depois o resultado, certo? Pula uma linha, faz a subtração, imprime ela, pula uma linha, faz a multiplicação, e assim ele faz para divisão, faz para o div, faz para o mod, faz para expoente, que no caso é exponenciação. Nós tanto podemos utilizar a expressão exp, como, se não me engano, existe uma função para fazer isso. Tá? Depois a gente pode consultar o manual do Visual G. Enfim, são operações básicas, matemáticas, mas que a gente usa o tempo todo para a construção do quê? Da funcionalidade do nosso algoritmo. Ah, vou criar um algoritmo para cálculo do aumento de um salário, por exemplo. Bom, eu acredito que eu vou utilizar operador de atribuição, operador de soma, vou utilizar operador de divisão e de multiplicação para eu achar um determinado percentual, né? Nessa fase aqui é muito importante que você não tenha dúvidas, pelo menos ali da matemática básica, certo? Porque senão a gente vai entrar em aspectos de matemática e não em aspectos de algoritmos. A matemática que a gente vai usar aqui não é nada avançado, muito pelo contrário, é matemática básica. Soma, subtração, divisão, multiplicação, encontrar percentuais, né? Coisas simples. Mas que, se tiver alguma dúvida, recorra aí a algum material para que você possa tirar essas dúvidas. O nosso foco é ensinar algoritmos. Mas, inevitavelmente, a gente utiliza exemplos cotidianos e esses exemplos necessitam de uma matemática básica para serem resolvidos, tá? Então, vejam, esses operadores aritméticos, eles servem para realizar esses cálculos, que a gente faz o tempo todo, na verdade, né? Veja que nesse algoritmo nós utilizamos atribuição, soma, subtração, multiplicação, divisão, a div, a mod e a de exponenciação, tá? Enfim, é um algoritmo que eu espero que vocês copiem isso para o Visual G e executem.
Se eu não me engano, vocês vão se deparar com essa saída, né? Quando vocês copiarem esse algoritmo para dentro do Visual G e apertar a tecla F9, vocês vão encontrar esse resultado aqui, tá? Tem que encontrar esse resultado. Falando sobre algo muito importante que é a precedência entre os operadores. Primeira coisa, por que a gente tem que entender precedência? Porque se nós não entendermos a precedência, nós podemos incorrer em montar uma fórmula da maneira errada, né? Olha aí, em primeiro lugar, os parênteses internos são resolvidos, sempre. Em depois, nós temos a potenciação, falei exponenciação, né? Mas é potenciação, e raiz, quando disponível. Depois, multiplicação, divisão, div e mod. E por último, soma e subtração, somente em último caso. Olha aqui, o primeiro caso. Abre parêntese, 2 mais 2, fecha parêntese. Divide por 2 igual a 2. Como que isso vai ser resolvido quando o algoritmo passar por uma linha como essa? Ó, resolvemos o que está dentro dos parênteses. Então, 2 mais 2 fica 4. Depois ele faz a divisão. De 4 por 2 encontra 2. Entende? Certinho. Olha aqui. Aqui não tem parêntese. Quando não tem parêntese, aí você joga nas outras regras de precedência, você vai encontrar. Quem que a gente resolve primeiro? Né? Quem a gente resolve primeiro é a divisão, certo? Então, olha aí. Resolvemos, então, a divisão. 2 dividido por 2, encontramos 1. E resolvemos a adição. 2 mais o resto da divisão, que é 1, igual a 3. Então, é muito importante que vocês entendam essa precedência de parêntese, porque determinados problemas exigirão isso, tá? Isso aqui é uma coisa legal, porque inevitavelmente, como eu falei, a gente às vezes vai resolver problemas cotidianos que utilizam fórmulas matemáticas, e as fórmulas matemáticas, elas são desenhadas de uma outra maneira, né? Graficamente, eu quero dizer. Olha essa fórmula aqui, ó. Olha que coisa, né? É, isso aqui me faz lembrar lá dos anos iniciais, onde a gente tinha chave, colchete, parêntese, aí você tinha que identificar a prioridade de cada um para você poder resolver o problema. Mas veja, dentre os operadores que eu mostrei para vocês, nós não temos chave, nós não temos colchete, eles servem para outras coisas na linguagem, mas eles não servem para a realização de cálculo, né? Por exemplo, com colchete, eu vou utilizar para acessar vetores. Nós vamos acessar vetores utilizando colchete. Chaves, só se a gente utilizar comentário de bloco no Visual G, tá? Em Java, em C Sharp, a chave, por exemplo, ele abre e fecha escopo. Ela delimita escopo de método, escopo de estruturas de repetição. Ela é como se fosse o início e fim algoritmo para Java C Sharp, tá? Então, para a construção de algoritmos que realizam cálculos matemáticos, todas as expressões aritméticas devem ser linearizadas, ou seja, colocadas em linha, devendo também ser feito o mapeamento dos operadores da aritmética tradicional para os do Portugal. Olha lá, tudo que está aqui, chave, colchete, vira parêntese. O que está aqui, ó, uma espécie de fração, que é uma divisão, lá virou com uma barra, tá vendo? E tudo isso, o sinal de menos e mais preserva, o ponto vira asterisco. Enfim, dá para a gente pegar uma fórmula e linearizar ela, ou seja, transforma ela em uma linha com os operadores corretos que nós utilizaremos no Visual G. Para isso, a gente vai utilizar várias coisas, né? Pode ser cálculo de área, cálculo de velocidade, uma série de coisas que talvez estejam em uma forma mais tradicional, mas que será necessário linearizar, tá? Os operadores relacionais são eles o igual, o maior que, menor que, né? O maior igual ou menor igual e o diferente. Só que esse diferente aqui eu tenho que anotar para vocês. Isso aqui é o que está no livro. No diferente eu vou mostrar uma outra coisa de como que a gente faz esse diferente. Na verdade, ele
o menor e o maior, um voltado para o outro. Tá? Mas depois eu mostro isso no Visual G, nós vamos ter bastante oportunidade de estudar isso. Mas saibam que os operadores relacionais são esses: igual, maior que, menor que, maior igual, menor igual e diferente. Tá? E nós usamos isso muito, principalmente para comparações, né? Obviamente, em decisões também na questão de laços de repetição, nós vamos utilizar algo muito parecido. Enfim, são operadores muito úteis no contexto de algoritmos. Os operadores relacionais realizam a comparação entre dois operandos ou duas expressões e resultam em valores lógicos. Leia-se verdadeiro ou falso. Olha um exemplo. Cada uma das expressões abaixo retornará um valor verdadeiro ou falso. Olha aí. A maior que 100 depende do valor de A. Mas vamos imaginar, se o A tiver como valor 50, A é maior que 100? Falso, certo? 400 é menor ou igual a Y? Depende. Qual o valor de Y? É 200. 400 é menor ou igual a 200? Falso. A mais B diferente de C depende dos valores. Mas o que importa é que toda vez que nós tivermos esses operadores relacionais aqui no meio dos operandos, eu terei como resultado apenas verdadeiro ou falso. Somente esses dois possíveis resultados. Nos dois últimos casos, assim, o operador relacional contém em um dos lados ou em ambos expressões aritméticas. Esta sintaxe é perfeitamente legal e será analisada logo adiante. Olha aqui, eu posso ter x mais y menor que a mais b. Bom, fica muito claro que nós precisamos resolver primeiro as expressões matemáticas para depois a gente ver funcionar o operador relacional. Se ele não chegar no valor dessa expressão, aqui x mais y, se ele não chegar nesse resultado e depois no resultado de a mais b, não tem como ele fazer aqui para saber quem é maior ou quem é menor e, obviamente, resolver essa expressão, né? Então, por isso que é importante que se chegue nesses resultados. Mas o que importa é que os operadores relacionais, eles sempre vão retornar para a gente ou verdade ou falso, né? É igual, A é igual a B, verdade ou falso. A é maior que B, verdade ou falso, tá? Aqui um outro algoritmo, olha aqui, que interessante, feito da mesma maneira, só para vocês verem a aplicação disso. Eu declaro o número 1 e já lanço aqui um valor 14 para ele. Declaro o número 2, está aqui, e lanço já o valor 4 para ele. Declaro uma variável resultado e faço o quê? Resultado recebe número 1 maior que número 2. É verdade? É verdade. 14 é maior que 4. Então ele vai escrever 14 é maior que 4. Qual que é o resultado? Verdade. Depois ele sobrescreve o resultado, porque isso é possível, tá? A variável, ela justamente tem esse nome porque ela aceita que o seu conteúdo seja alterado. Então, eu tenho aqui, na linha 8, nós colocamos um valor em resultado, mas na linha 10 nós sobrepomos esse valor com uma outra expressão, número 1 menor que o número 2, certo? Mudei o operador, os operandos permanecem. E aí ele vai resolver essa expressão e vai guardar em resultado, ou seja, será falso, né? Porque 14 não é menor que 4. E aí ele escreve e depois, de novo, eu sobreponho o resultado com o quê? Número 1 maior ou igual a número 2. Perfeito, né? Ele é maior. Veja que aqui, nesse operador aqui, ó, maior ou igual, eu tenho essa partícula ou aqui no meio, tá? Então responde tanto maior ou igual. Nesse exemplo aqui que a gente está falando, se fosse 14 e 14, número 1, 14, número 2, 14, é maior ou igual? É. Ele não é maior, mas é igual. E aí a gente aprende uma outra questão aqui que é justamente a tabela verdade. Ó. Eu não sei se vocês já estudaram isso em alguma outra disciplina, mas compensa ler sobre, que a tabela verdade, quando você tem dois valores aqui, A e B, os dois são verdade, então no ou é verdade. Quando eu tenho uma verdade e um falso,
é verdade. Ou seja, 14 para o número 1. Volta aqui. 14 no número 1 e 14 no número 2, preste atenção. Aí eu venho para essa linha aqui, ó. O resultado é, número 1 é maior ou igual a número 2? Aí a primeira resposta é maior. 14 é maior que 14? Não, é falso. Mas 14 é igual a 14? É igual a 14. Então eu tenho falso e verdadeiro. Quando eu levo isso para a tabela verdade, olha aqui, na coluna do ou, no falso e verdadeiro, dá verdade. Qual é a regra que a gente aprende com o ou? É que se tem uma verdade, é verdade. Olha aqui, duas verdades, verdade, uma verdade, verdade, uma verdade, verdade. Quando eu tenho as duas falsos, isso, o resultado da expressão é falso. Então é por isso que aqui, ó, é importante você analisar maior ou igual, menor ou igual. Então tem um ou aí no meio, né? O igual ele não aceita variação, assim como o diferente. Olha aqui o que eu falei para vocês que eu ia apresentar o diferente. Tá aqui, ó. É o símbolo de menor e de maior, um voltado para o outro, né? Isso é diferente. Toda vez que aparecer isso no código, é diferente. Nós vamos encontrar em outras linguagens operadores diferentes, operadores de uma outra forma. Né? Em C Sharp, por exemplo, é exclamação igual. Tá? É assim que se expressa diferente em C Sharp. Em Java, eu acredito que também seja assim. Seguindo. Operadores lógicos. Então, nós passamos pelos operadores aritméticos, que são os matemáticos. Fomos para os operadores relacionais, que é onde eu comparo igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Falamos dessa particularidade do ou, né, que eu acredito que vocês entenderam. Tá aqui, ó, apresentei um algoritmo que resolve. Gente, copiem esse algoritmo, coloquem no Visual G e manda executar para que funcione. Algoritmo a gente aprende muito copiando e fazendo funcionar. Então não caiam na armadilha de pegar código pronto, de usar aquela ferramenta que só quando vocês estiverem lá na frente, que será muito útil, que é a ferramenta chamada Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vocês não conseguirão copiar isso do slide porque eu coloquei como imagem. Então, transcrevam. A palavra é transcreva. Porque, por incrível que pareça, pode ser que vocês não vão acreditar, mas tem gente que erra na transcrição. Mas errou como? Ah, porque esqueceu um espaço, esqueceu um operador, esqueceu uma vírgula, e aí se deparou com um erro de sintaxe do compilador. Então, faça isso, transcreva o algoritmo. Não simplesmente pegue código pronto na internet, não faça isso não, tá? Isso é uma armadilha, certo? A gente precisa de muita intimidade com a ferramenta e com o código, entender o que a gente está colocando, escrevendo, a organização do código, isso é muito bom, tá? Seguindo, operadores lógicos, aí nós vamos encontrar o operador e, o operador ou a negação. Né? O que significa cada um desses? Bom, eles a gente tem muito uma utilidade, eu tive que colocar num arquivo de texto para colar aqui para vocês, mas ele tem uma utilidade muito legal, porque é ele que nós chamamos eles de conectivos, na verdade. São os conectivos lógicos. Aqui, ó, eles estão aqui, o e, o ou e a negação, certo? Então, ó, se eu tenho A e B, para que seja verdadeiro, usando o conectivo e, eu preciso que os dois sejam verdade, né? Se um deles for falso, o resto é falso. Olha aqui, verdade e falso é falso, falso e verdadeiro é falso, falso e falso é falso. Agora, quando eu tenho o ou, eu já expliquei o ou, se eu tiver uma verdade, é verdade. Né? Porque ele vai pelo caminho da verdade. Se tiver uma verdade. Se tiver tudo falso, é falso. A negação, ele inverte o operador. Olha aqui. A negação é como se ele invertesse o sinal. Se é verdadeiro, a negação faz ele ficar falso. Se é falso, a negação faz ele ficar verdadeiro. Olha aqui. A negado é falso. B negado é falso. A negado é falso, B é falso, mas negado é verdadeiro.
A é falso, negado é verdadeiro, B é verdadeiro, negado é falso. A é falso, A é falso, mas negado é verdadeiro, B é falso, mas negado é verdadeiro. A tabela verdade, ela tem essa característica, e aí a gente vai criando colunas segundo a nossa expressão lógica, tá? É bem interessante, pessoal. Se vocês tiverem dúvida ou não estudaram isso ainda, na minha disciplina eu não tenho essa competência de ensinar tabela verdade, porque isso faz parte de um outro assunto. Mas é muito importante que vocês estudem ela. Ela não é um bicho de sete cabeças, não precisa ir muito a fundo na tabela verdade para vocês aprenderem algoritmos, até porque não é característica do curso uma tabela verdade assim tão profunda ou um estudo de expressões lógicas tão profundo, tá? Mas é um assunto muito interessante, que enriquece muito a tua expertise em analisar proposições lógicas. E isso a gente usa muito em algoritmos. Não só desenvolvimento em uma linguagem, mas a gente usa em consultas em banco de dados, né? Principalmente na cláusula where. É muito importante esse tipo de conhecimento. Por fim, então, nós chegamos ao final dessa aula. Depois eu vou fechar essa aula e nós vamos ter uma outra parte B que eu vou comentar alguns algoritmos resolvidos. Mas ainda tem mais coisa aqui. Os operadores, então, eles são indispensáveis nos nossos algoritmos, mas para que possamos criar algoritmos eficientes, precisamos atentar às particularidades dos operadores, bem como à ordem de precedência de cada um, certo? Tudo bem. Agora, deixa eu dar três, se eu não me engano, são três algoritmos aqui resolvidos para que vocês possam entender a utilidade dos operadores, né? Vamos imaginar que vocês se deparem com um algoritmo desse tipo aqui, ó. Faça um algoritmo para calcular o quadrado de um número. Olha só. E aqui eu abro o comentário que eu já falei na primeira aula. Nós temos uma inteligência muito grande e a gente subentende muita coisa, né? Então, logo quando alguém te pergunta sobre o quadrado de um número, você já pega um número e multiplica por ele mesmo e dá o resultado e pronto. Algoritmo não funciona assim. O computador não consegue pensar desse jeito. Você precisa especificar para ele como ele faz. O computador ele sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir com uma perfeição terrível e uma velocidade inalcançável. Mas nós precisamos explicar algumas coisas para ele. E uma delas é como que se faz o quadrado. Ele está preparado para fazer exponenciação ou potenciação, mas como que eu faço isso? E o que que significa isso? É aí onde entra a nossa habilidade como programador. Então, o quadrado de um número, ele pode ser expresso assim, ó, como 2 elevado ao quadrado ou como 2 vezes 2, certo? Vai me dar o mesmo resultado. Isso aqui é uma notação matemática. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado é uma notação matemática que vai acabar gerando isso aqui, 2 vezes 2, né? Se fosse 2 ao cubo, eu teria 2 vezes 2 vezes 2, certo? E por aí vai. Se fosse 2 à quarta, 2 à quinta, eu teria uma concatenação de multiplicações. Exatamente assim, eu teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e por aí vai. Em ambos os casos, o resultado estará correto. A entrada para esse algoritmo, qual algoritmo? Esse aqui, ó, que nós estamos falando. Ó. Faça um algoritmo para calcular o quadrado de um número. Qual o número que eu preciso saber? Esse número aqui. Então, essa será a entrada para o nosso algoritmo. O processamento do algoritmo será o próprio cálculo e a saída será a impressão do resultado do cálculo, né? Olha aí. Olha o algoritmo pronto. Algoritmo quadrado de número. Quais são as variáveis que eu vou utilizar? Quais as caixinhas da memória do computador que eu vou precisar encher com alguns valores em algum determinado momento? Eu preciso guardar o número e eu preciso guardar o resultado, ambos do tipo inteiro, certo? Perfeito. Início do algoritmo, escreva. Estou mandando uma mensagem para o usuário aqui, ó. Informe um número. Aí o usuário vai informar nessa instrução leia, que faz uma atribuição implícita. Ou seja, o usuário vai digitar um valor no teclado, o programa vai pegar esse valor e vai atribuir a variável número, atribuição implícita.
Depois eu tenho aqui uma atribuição explícita dizendo que o resultado, que é a variável que eu já declarei, recebe o número lido vezes ele mesmo. Ou eu poderia escrever dessa maneira aqui, ó, número, uso circunflexo 2. É uma outra maneira de eu fazer a potenciação. Entenderam? Muito simples. Depois eu faço escreval, resultado, dois pontos igual, entre aspas, porque eu quero que apareça esse texto para o usuário, vírgula, depois de imprimir isso, imprimo o resultado, que ele vai buscar o conteúdo da variável resultado. Então, aí nesse caso, imagine a execução, né? Vamos fazer um teste de mesa aqui. Apresenta a mensagem para o usuário, informa o número, o usuário informa 2, ou informa 4, né? E aí você tem, qual é o resultado? O resultado é o número vezes ele mesmo, 4 vezes 4, certo? Aí você pega esse número e joga aqui em resultado. 4 vezes 4 dá 16. Resultado, escreva aí o final, resultado igual a 16. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, seguindo então. Eu vou apresentar para vocês num próximo vídeo, uma próxima videoaula, alguns algoritmos resolvidos para que vocês possam pegá-los também, transcrevê-los e ver esses algoritmos rodando, funcionando, tá? E aí também nós teremos ainda nessa semana uma lista de exercícios número 2. São 5 exercícios do mesmo assunto e que eu espero que vocês consigam se aplicar à solução deles. Tudo bem? Até mais, até a próxima aula.